Olá, divinas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Tô muito feliz em te ver por aqui. Quem fala com você é a Gabi Vieira. Eu sou professora e mentora, especialista em desenvolvimento espiritual feminino. E eu tô aqui para te ajudar a se tornar a sua versão mais divina, para que você consiga atrair e viver uma vida e uma relação sagrada, ou seja, alinhada com a sua essência, com o seu propósito, com a sua caminhada espiritual, para que você consiga evoluir e viver uma verdadeira vida abundante e plena. Se é isso que você tá buscando, então eu te convido para assistir esse vídeo até o final, para já se inscrever aqui no canal, para compartilhar esse vídeo para uma amiga, porque hoje eu vou falar de um tema bem sério mesmo, tá? É uma puxadinha de orelha aí para algumas pessoas que estão aí vivendo essa caminhada de despertar, de processo de evolução espiritual, principalmente para quem tá vivendo essa caminhada no que a gente chama de espiritualidade livre. Eu tô vendo que tem muita gente que tá vivendo uma suposta espiritualidade livre, mas que é livre para você, né? E não é livre para os outros. Pessoas que querem ter a liberdade de poder seguir a tua caminhada espiritual sem estar presa ali numa instituição, numa religião convencional, enquanto você mesma está colocando as pessoas em caixinhas e limitando as pessoas a seguirem a sua caminhada espiritual, mesmo que seja diferente da sua. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês em relação a isso é um pouquinho sobre esse conceito do que significa de fato despertar espiritual. Porque o que acontece? Tem muita gente, principalmente quando a gente tá vivendo esse processo de uma espiritualidade mais livre, quando a gente não segue um caminho religioso específico, que acredita que despertar espiritual é eu começar a ver espíritos, é eu acessar o meu eu superior, é eu despertar a minha Kundalini, é eu saber sobre a chama gêmea, é eu saber sobre a alma gêmea, sobre dimensões espirituais, sobre os pleidianos, os arcturianos, os reptilianos. Tem muitas pessoas que acreditam que despertar é isso, mas não é. Isso é um caminho de despertar. O teu caminho de despertar te faz acessar estas informações e te faz acessar esses conteúdos. Mas o verdadeiro despertar espiritual significa você expandir e evoluir a tua consciência para que você comece a enxergar a vida além das ilusões do ego e das crenças limitantes. É para que você acorde para uma realidade mais profunda, para que você consiga se conectar com a sua verdadeira essência, com aquilo que realmente alimenta a sua alma e não o seu ego, para aquilo que te conecta mais com o divino, com a tua caminhada, com a tua percepção do que é divino, com a tua essência espiritual, com o teu caminho espiritual e com o teu propósito. Isso é despertar. Para me ajudar a explicar um pouquinho isso, e um pouquinho sobre muitas ilusões que talvez você esteja vivenciando e que esteja limitando a tua caminhada, eu vou utilizar aqui a tabela de nível de consciências do Dr. David Hawkins. O Dr. David Hawkins foi um grande estudioso sobre a consciência humana. E ele foi um dos nossos últimos iluminados. O que é um iluminado, Gabi? O iluminado é uma pessoa que se tornou uma com a fonte, ou seja, ela vivencia o que ela fala, o que ela é, o que ela representa, o que ela faz. É um canal direto com a fonte. Uma pessoa desperta que trilhou o seu caminho de evolução espiritual, ela vai chegar na iluminação. Assim como Buda, assim como Jesus, assim como Krishna. Todos esses grandes avatares, eles são seres iluminados. Eles despertaram e eles viveram uma caminhada onde eles se tornaram um com a fonte, um com Deus, um com a própria essência sagrada, com o eu sou. E nesta unidade, eles tinham um poder extremamente impactante aqui no planeta Terra, de ajudar outras pessoas que estão vivendo ali nas ilusões do ego, nas ilusões da matéria, a despertarem
e conseguirem trilhar o seu caminho de evolução espiritual. Despertar é diferente de evoluir, que é diferente de ser iluminado. Vamos entender por partes. O que é o ego? O que são as ilusões do ego? A gente tem aqui a tabela de consciência. Se você perceber, os níveis de consciência abaixo de 200, a gente tem os níveis de consciência abaixo de 200 a 499 e acima de 500. Os níveis de consciência acima de 500, a gente está falando de uma pessoa que está desperta há um tempo, que evoluiu espiritualmente e que já está vivendo numa dimensão espiritual. O que não significa que ela vê espíritos. O que significa que aquilo que ela faz, aquilo que ela representa, aquilo que ela fala, aquilo que ela sente, aquilo que ela intenciona, como ela interpreta as coisas que acontecem para ela, são mais alinhadas com a essência, com a verdade sagrada, com a verdade espiritual, do que as pessoas que estão nível abaixo, porque ela já está vivendo numa dimensão espiritual. Ela já está no topo da montanha. Enxerga isso como uma montanha de evolução espiritual. Aqui as pessoas que estão no nível 500 para cima, elas estão no topo da montanha, ou seja, elas expandiram a consciência, a mente, a capacidade de ver a realidade. Através das próprias caminhadas individuais, a gente tem 4 caminhos espirituais. Cada pessoa vai trilhar o teu. E ela tá aqui em cima. Essa pessoa tem um alto nível de consciência espiritual. O que não significa que ela necessariamente precisa saber sobre espíritos, sobre reencarnação, sobre pleidianos, sobre origem cósmica. Se você, na sua caminhada, tem que saber para chegar aqui, ótimo. Se não, você não precisa. O mais importante é evoluir a sua consciência. Por isso que você despertou. A pessoa que está adormecida, que não está desperta, que está vivendo uma vida baseada nas ilusões do ego, da matéria, nas crenças limitantes, ela está aqui nesses níveis de consciência abaixo de 200. Então, o que são as ilusões do ego? As ilusões do ego é o orgulho, é a raiva, é o apego, é o desejo, é a culpa, é a violência. O que são as crenças limitantes? São os pensamentos e as crenças que te faz ficar aqui presa nessas ilusões do ego. Vamos exemplificar para que você consiga entender com muita clareza isso? Então, meu caminho é o caminho certo. Você tá errado, o meu caminho é o caminho da salvação, aqui tem a salvação, eu tô certa, esse é o caminho espiritual, essa é a verdade espiritual, isso aqui que é a verdade, eu sei mais do que você. Essa pessoa é uma pessoa que está vibrando na frequência do orgulho. Ela está vivendo uma ilusão do ego, que é a ilusão do orgulho. Eu sei mais da verdade que você. O meu caminho espiritual, eu saber que eu sou pleidiana e que eu vim de Atlântida e que eu tenho uma chama gêmea, me faz ser mais especial do que você. Essa pessoa, apesar de ter acesso a esses conteúdos tão raros, tão especiais, é orgulhosa. E se acha mais especial, se acha mais importante, acha que tem um caminho melhor e que sabe a verdade mais do que todas as outras. Ela está vivendo na ilusão do orgulho. E o orgulho, ele precede a desgraça. Porque ele é o primeiro nível de consciência dos níveis mais baixos. Quando você se preenche de orgulho, você fica suscetível ao apego, ao desejo, a raiva, porque ninguém tá escutando o que você tá falando, porque você não tá conquistando as coisas que deveria conquistar com todo esse conhecimento espiritual que você tem. Eu não tô falando que o teu conhecimento é errado. Eu não tô falando que não é pra você acessar seu eu superior. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que se você acha que você é mais especial, mais detentor da verdade, porque você tem acesso a isso, você tá num orgulho. E de consciência e de verdade, você não enxerga nada. Não importa que você está acessando esse conteúdo espiritual. Quantas pessoas super espirituais, João de Deus, o cara canaliza, cura mesmo as pessoas. Estuprador. Só porque você tem o dom, significa que você sabe a verdade? Só porque você tem sensibilidade espiritual, significa que você é desperto e iluminado?
Entenda que cada pessoa tem a sua jornada, que cada pessoa tem o seu caminho. Então, uma das ilusões do ego da pessoa que não está trilhando a sua montanha interior, a sua caminhada rumo à iluminação, é o orgulho. O meu caminho é o mais certo. Eu não tô falando só da gente, né? Quando o católico faz isso, o evangélico faz isso, o bandista faz isso, que ambista faz isso, o naturalista faz isso, quando qualquer pessoa acredita que o caminho dela é o mais certo, que aquela é a única verdade, essa pessoa, ela está sendo orgulhosa. Não importa o nível do dom dela. Você acreditar que o despertar espiritual é só você saber a tua origem cósmica e que todas essas outras pessoas, os católicos, imagina, os cristãos, eles não sabem de nada, são todos presos à mentira e à ilusão da matéria. Será mesmo? Será mesmo? Alguns sim, com certeza. Mas todos? Os apóstolos de Jesus eram iludidos. Será que eles viam? Será que eles sabiam da origem cósmica deles? Madre Teresa de Calcutá. Será que ela sabia da origem cósmica dela? Será que ela era uma iludida da matéria? Dr. David Hawkins. Buda. Chico Xavier. Ele tinha acesso ao mundo espiritual, mas será que ele sabia disso? Será que ele é menos iluminado que você que sabe dessas coisas? Olha o impacto que ele trouxe no mundo. Então isso é um exemplo de crenças de um ego preso às ilusões da matéria. Eu tenho razão. Outros exemplos. Eu só vou ser feliz quando eu tiver muito dinheiro. Eu só vou ser feliz e completa quando eu tiver a minha chama gêmea. Ou qualquer pessoa, né? Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro, quando eu tiver um apartamento, quando eu tiver uma casa. Nível de consciência do desejo. A pessoa está colocando a felicidade dela no mundo material. O mundo material é o meu Deus. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho um iPhone novo, eu sou feliz. Se me roubam, eu sou infeliz. Se eu tenho a minha chama gêmea, eu sou completo. Se me tiram, eu sou incompleta. Eu coloco as coisas do mundo acima de Deus, ou seja, eu acredito que são as coisas do mundo, são as pessoas, o carro, casa, apartamento, o dinheiro, que é o que vai fazer com que eu me sinta feliz. Sem entender que o Pai está dentro de nós, Deus está dentro de você, a fonte está dentro de você. A felicidade está acessível para você a todo momento. E quando você consegue acessar essa felicidade, quando você consegue acessar esse amor, quando você consegue acessar essa abundância dentro de você, é quando você consegue enxergar essa realidade espiritual fora. E enxergando essa realidade espiritual fora, é quando você consegue materializar e seguir caminhos que vão trazer isso pra você. Se eu sou uma pessoa vazia de amor e acredito que eu preciso de um homem pra ser amada, eu não acho o amor em lugar nenhum, porque eu não vejo amor dentro de mim. Agora, quando eu encontro amor dentro de mim, eu vejo amor em tudo quanto é lugar. E eu consigo identificar que homem, que relação, que pessoa de fato é amorosa. Talvez você que esteja me escutando, que seja louca pra encontrar o amor, nunca encontrou. Não tô falando de você sentir amor pelo outro. Tô falando de talvez você nunca tenha encontrado um parceiro que te ama de verdade. Que te coloque como prioridade. Que escolha você. Que respeite você. Que não coloque você numa situação indigna de ser amante, de ser a outra, de ser só um objeto sexual. Se você acredita que amor é isso, você não sabe ainda, você não encontrou o amor dentro de você, você ainda não se ama. E é por isso que você não vive uma relação sagrada. Se você não encontra valor dentro de você, abundância dentro de você, a ponto de você poder compartilhar essa abundância, servindo muito bem, entregando muito bem, você não enxergará a abundância ao seu redor, você não enxergará oportunidade de trazer abundância e prosperidade na sua vida. E é por isso que você vive na escassez. Você não encontra valor dentro de você, você não se aprimora, você não se desenvolve. Uma ilusão do ego. Outro exemplo, né? Eu não posso perder essa relação. Eu não posso perder esse prestígio, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder essa casa, eu não posso perder essa pessoa, eu não posso perder esse dom. O medo da perda te faz te ficar controladora.
apegada, persistindo, passando por cima dos outros, inclusive de você mesma, da sua saúde, da sua sanidade mental, dos seus filhos, da esposa dos outros. Apego. Você está vivendo numa ilusão do ego. Se eu fizer isso, eu vou ser ruim. Se eu não ajudar, eu vou ser ruim. Eu não vou pro céu. Essas crenças, culpa, ilusão do ego. Essas ilusões do ego e as crenças limitantes de é só dentro dessa religião que eu vou para o céu. É só nessa verdade espiritual que é o despertar espiritual. É só quando eu tiver essa pessoa que eu vou ser feliz. É só esse caminho que é o caminho verdadeiro. Se eu não perder o que eu tenho, eu continuo no poder. Essas crenças limitantes que te prendem a religiões que não te servem, a relacionamentos que te fazem mal, a objetos que você coloca com mais valor do que você, a crenças que às vezes não são suas, é o que faz você ficar aqui presa na inconsciência. E como consequência, como a vida ela é um grande espelho da verdade, aqui a felicidade não existe. Ela existe muito pouco. A pessoa que tá aqui, ela tá presa no caos. Ela não consegue viver uma realidade sagrada. Ela não consegue viver uma realidade espiritual. Por que eu falo pra você? Você se torna a sua versão sagrada para atrair e viver uma vida e uma relação sagrada. Você aqui tá na sua versão ego puro. Aqui, a sua vida é caos. É traição, é engano, é competição, é escassez, é sofrimento, é vitimismo. Aqui a sua vida é assim. Quando você evolui, o que é despertar? É eu perceber que tudo isso, essa relação que eu me agarro, essas crenças que eu me aprisiono, essas coisas que me prendem, não fazem sentido pra mim. Que essa religião, ela não me representa. Que essa verdade que eu falo como a verdade última, ela é relativa. Que esse relacionamento que eu acho que é o relacionamento da minha vida, me faz mal. Quando você percebe isso, você acorda pra si e passa a buscar entender o que realmente te alimenta, o que realmente te faz feliz, quem você realmente é, quais são as sombras que você tem. Por que chama gêmea, tem tanto espelhamento? Porque você precisa aprender as suas sombras, reconhecer suas sombras. Quando você faz isso, você desperta. Quando eu busco a minha verdade maior, além das ilusões do meu ego e além das minhas crenças limitantes que me colocam em caixinha e colocam os outros em caixinha também. Perceba isso. Se você acha que o teu caminho espiritual é a única verdade, é o único caminho espiritual, e que todos os outros, todas as religiões, todas as outras pessoas que não têm as mesmas coisas que você estão erradas e não despertas, você está colocando as outras pessoas em caixinhas, assim como fizeram com você. Você tá aqui ainda. Então, despertar é eu perceber isso. Eu saio desse nível de consciência baixo e eu vou para um nível de consciência positivo, onde eu começo a buscar me conhecer, me integrar, me curar. A minha vida começa a se transformar quando eu tô nesse nível de consciência aqui. Eu reconheço as minhas sombras. O que são as sombras? É tudo que eu reprimo dentro de mim. Talvez você tenha passado por um trauma dentro da religião. Talvez você nunca tenha se sentido encaixada na sua família ou na sociedade. Talvez você que seja essa pessoa que vê, sente, sonha com as coisas, é difícil, é muito difícil se encaixar mesmo, porque não existe muitas pessoas que têm isso, mas você também não é a única pessoa que tem isso. Cada pessoa se sente assim. Eu não vejo nenhuma dessas coisas, eu não sonho com nenhuma dessas coisas, e eu me sinto assim também. Porque eu tenho a minha jornada espiritual. Toda pessoa que desperta, toda pessoa que desperta na sua caminhada única e singular, é isso que você precisa entender. Cada um tem a sua trilha. Cada pessoa que desperta sente isso. Sente esse vazio, essa solidão, essa sensação que não encaixa. Toda. Inclusive as pessoas que estão em religião. Tem pessoas muito próximas de mim que são católicas. E são católicos de verdade.
São católicos evoluídos, são católicos que de fato despertaram e viveram a sua evolução espiritual dentro do catolicismo. Isso existe. Se não existisse, gente, a maior religião do mundo nos últimos 2000 anos, venhamos e convenhamos, com inúmeros santos, pessoas significativas nessa jornada, venhamos e convenhamos. Essas pessoas, os católicos, eles também se sentem assim. Os evangélicos, eles também se sentem assim, os verdadeiros. Eles também se sentem assim. Se sentem julgados, se sentem excluídos. Eu sei que você pode falar assim, Gabi, mas os católicos, os evangélicos, eles fazem isso aqui, fazem, porque eles são a maioria. Mas será que o problema é a crença ou será que o problema é a pessoa? Assim como dentro da espiritualidade livre. O problema de João de Deus é o dom dele ou ele? É a crença dele ou é a pessoa? Sinto muito se você passou uma experiência traumática dentro da religião. É muito ruim mesmo. É muito triste mesmo. Mas se você julga a religião alheia, se você vive uma suposta espiritualidade livre, mas que não dá a liberdade do outro de trilhar, escolher e vivenciar um processo de despertar e caminhada espiritual diferente da sua, você está corrompendo o princípio do teu caminho, que é a liberdade. Porque para você pode seguir um caminho livre, sem dogmas religiosos, e a pessoa não pode escolher ficar com o dogma. Se tá errado, se ela tá iludida, se ela tá limitante, faz parte da caminhada dela. Se não, não é problema seu. Não é o seu lugar definir a verdade do outro. Como não é o meu lugar, é o lugar de ninguém definir a sua. Não é o meu lugar falar que você é louca porque você vê essas coisas. Que você é louca porque você é pleidiana. Não é o meu lugar fazer isso. Como também não é o seu lugar definir o que é o despertar com base apenas e unicamente na sua experiência. Cada pessoa tem a sua jornada. A minha jornada é a jornada do conhecimento. A tua jornada é essa jornada espiritual. A jornada do católico é a jornada dentro da religião. A jornada de Buda é a jornada da presença. A jornada do humanitário é a jornada de ajudar os outros. Uma é melhor do que a outra? Então o despertar, ele vai trazer todas essas mudanças, vai fazer você perceber essas sombras. Talvez você tenha esse trauma tremendo com a religião, por exemplo, que você precisa olhar. Para não criar, assim, crenças limitantes, ilusões do ego, de que a religião é péssima, de que ela machuca, de que ela é ruim. Porque isso vai te ferir. Isso vai te afastar de Deus. E não porque Deus está na igreja, mas é porque quando você odeia a igreja, a consciência do odiar já é uma consciência que te afasta de Deus. Então você precisa olhar para esses conteúdos reprimidos seus que você fica julgando e apontando para os outros. Você precisa olhar para os seus padrões e crenças limitantes. O processo de despertar te faz te questionar sobre a sua vida. O que você está fazendo com a sua vida? Será que essa vida que você está vivendo é uma vida que te alimenta? Esse trabalho é um trabalho que preenche a sua alma? Esse relacionamento é um relacionamento que te faz bem mesmo? Ou é só porque ele é bonito, rico e faz gostoso? Ou porque é muito intenso? Qual que é o seu propósito? O propósito de despertar é você trilhar essa caminhada rumo à elevação da sua consciência. Elevar a sua consciência é você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que serve os outros. E não só você ver espíritos. É isso. João de Deus tinha dom. Um dom evoluído, um dom trabalhado. Mas ele estuprava mulheres. Isso é uma pessoa desperta? Você pode trabalhar o quanto for os teus dons espirituais. Se você não expandir a sua consciência e trilhar a sua caminhada de sair daqui,
uma pessoa que tem um emocional imaturo, uma pessoa reativa, uma pessoa apegada, uma pessoa vitimista, uma pessoa competitiva, pra vir pra cá, que é uma pessoa que busca evolução, busca se melhorar, busca ajudar, até chegar aqui, que é uma pessoa amorosa, pacífica, servil. Se você não entende que tudo isso que você tá passando, que isso que você tem faz parte da sua jornada individual e que você tem acesso a isso por questão sua. Eu tenho uma teoria de que cada um tem a sua jornada de despertar com base nos teus próprios karmas. Eu acredito que pessoas que têm essa sensibilidade espiritual maior, de ver, de ouvir, de perceber essas coisas, elas são pessoas que foram tão céticas no passado, talvez nessa vida ou em outras, que elas precisam ver para crer. Eu preciso ver um espírito na minha frente para crer. Eu preciso ouvir para crer. Eu preciso sonhar para crer. Eu preciso ter essa experiência assim extraterrestre, cinematográfica, quântica para crer. Assim como cada outra pessoa tem a sua coisa para crer. A minha jornada está muito relacionada a despertar do feminino na Terra. Isso por quê? Eu condenei o feminino por muito tempo. Tem pessoas que têm a jornada de servir o outro. Isso talvez porque machucavam e eram egoístas. Tenho uma irmã muito católica. Ela é uma das pessoas mais bondosas que eu conheço. Mas ela nem sempre foi católica. Ela era cética. Odiava os católicos. Deus ele brinca assim com a gente. Perceba. Essa é a jornada dela. É importante para ela. Para a evolução da consciência dela. Assim como as coisas que você está passando, os conhecimentos que você está acessando são importantes para a sua jornada individual. Quando você começa a fazer isso, você vai percebendo as suas sombras, as suas crenças limitantes, vai reconhecendo a sua essência, vai se questionando se você está vivendo uma vida, relacionamentos que de fato são alinhados com a sua essência, e você começa a expandir, a se libertar, a evoluir, você tem a capacidade de viver uma vida sagrada, da sua maneira. Que pode ser uma vida sagrada aí, né, com os pleidianos e com a sua chama gêmea e tirando o tarô. Pode ser, que maravilha, Deus te abençoe. Mas também pode ser que a tua vida sagrada seja uma vida dentro de um convento. Ou que a tua vida sagrada seja uma vida dentro de um templo. Ou no meio da natureza. Ou fazendo trabalho humanitário. Ou gravando vídeos e ajudando outras pessoas a despertarem e evoluir. Cada um tem a sua. Nós temos 4 tipos de caminhos espirituais. A gente tem o caminho da sabedoria, o caminho de Buda, de Lao Tse, de Confúcio, do Dr. David Hawkins. É o meu caminho espiritual também. O meu despertar e o meu processo de evolução e o meu caminho de iluminação está relacionado a eu compreender a verdade e passar essa sabedoria através do meu conhecimento e das minhas experiências para o outro. Essa é a minha verdade. Imagina se eu colocasse todo mundo dentro dessa caixinha. Eu ia falar que você tá maluca. O que seria do mundo sem os sábios? Sem pessoas que conseguissem compreender assuntos complexos e traduzir isso com uma linguagem acessível para a mente e para a consciência, para as pessoas entenderem no mundo material como o mundo espiritual age. O que seria do mundo sem os sábios? A gente também tem o caminho do serviço, de ajudar o outro, o dos humanitários. Caminho de Madre Teresa, caminho de Jesus Cristo, caminho dos médicos sem fronteira,
Talvez o caminho da sua mãe, que ajuda lá os amigos, né? A comunidade lá na igreja, na pastoral. O que seria do mundo sem as pessoas que demonstrassem com ações o que é o verdadeiro amor? O caminho do serviço, a pessoa, ela serve e ela ama servindo. Como a gente vai reconhecer o amor se o amor ele não é um sentimento? O amor são ações. Você ama quando você ajuda o outro. O que seria o mundo sem as pessoas que amam? Sem as pessoas que servem? O terceiro caminho espiritual é o caminho da fé. É o caminho dessas pessoas que têm uma sensibilidade maior com a espiritualidade. São pessoas que precisam ver para crer. É as pessoas que veem, que sentem, que canalizam. Chico Xavier é o caminho da fé. Os católicos, os evangélicos têm muito caminho da fé. Os místicos, os videntes. O que seria do mundo sem as pessoas que trazem esse lembrete do além aqui na Terra? Eles estão ali para ver, para crer. E através dessas revelações, conseguem mostrar para os mais céticos que a espiritualidade e Deus existe. O quarto caminho é o caminho da disciplina. É o caminho dos monges, dos esportistas, dos empreendedores. São pessoas que conseguem criar, construir e realizar feitos extraordinários, realmente sobrenaturais, através da sua disciplina e da sua determinação. O que seria do mundo sem as pessoas que vieram mostrar, através das suas concretizações, excelência? A gente vê na bailarina. Por que a bailarina ela toca tanto na gente? Por que o Mozart toca tanto na gente? Por que uma pessoa que tem uma história de superação toca tanto na gente? Porque a excelência, a ordem, a harmonia, a determinação são sinônimos de Deus. E ver isso toca na gente, desperta essa virtude na gente. O que seria do mundo sem lembretes constantes da excelência que a gente pode alcançar quando a gente tem disciplina? Esses 4 caminhos, todo mundo tem acesso. Cada um vai se identificar um de maior ou menor grau. Mas, eventualmente, conforme você vai evoluindo o teu nível de consciência, você vai esbarrando nos outros também. Eu estar aqui servindo você é o esbarrando no caminho do serviço. Eu acreditar que existe algo maior, estar falando sobre espiritualidade, é esbarrando no caminho da fé. Eu me desenvolvendo, melhorando, construindo um negócio bom, estruturado, que tem uma boa entrega, traz resultado, é o esbarrando no caminho da disciplina. Você vai ter que fazer isso também. Se você tem um caminho do serviço, uma hora seu serviço, ele vai ter que passar um conhecimento, uma verdade. E você vai precisar ter disciplina para melhorar esse serviço. Então você vai esbarrar no caminho da sabedoria, no caminho da disciplina. E tudo isso vai fazer você ter mais fé e conexão com o mundo espiritual. Se você é uma pessoa que canaliza, que tem esse caminho da fé, mas não desenvolver conhecimento para ter discernimento, esbarrar com o caminho da sabedoria. Se você não tiver disciplina para lapidar e melhorar esses dons, esbarrando no caminho da disciplina. E se você não servir ao próximo com esses dons que são te dados, esbarrando no nível do serviço, você vai ficar presa aqui. Então, todos os caminhos, eles são um caminho rumo à verdade. Todos os caminhos, eles são perspectivas diferentes dessa verdade maior. Todos os caminhos são verdadeiros e eles exigem troca.
Eu acreditar que o meu caminho é único me fecha numa caixa, assim como eu sentia que os outros me fecharam. E faz eu rejeitar e renegar o caminho do outro, não tendo troca. E não trazendo aquilo que o caminho veio trazer, que são as virtudes espirituais. A amorosidade, eu amar o próximo apesar de ele ter um caminho diferente do meu. A humildade, que é o princípio básico de qualquer pessoa que está trilhando um caminho espiritual. Por quê? Eu preciso ser humilde para sair do orgulho. Se eu acho que o meu caminho é o único e o mais certo, se eu me acho muito especial e foda porque eu sei dessas coisas, você já perde a humildade. E as coisas perdem sentido. Então, a humildade, ele é o básico de qualquer pessoa que está ali trilhando o seu caminho de evolução de consciência. Mas é a humildade para eu reconhecer que existem outros caminhos e que eles não estão piores, eles são mais ou menos verdades do que o meu. A amorosidade, para eu servir e entregar ao outro de acordo com o meu caminho. Paciência, para que eu não fique me criticando, me julgando e nem a pressão do outro para ser mais rápido. Discernimento. Todos os caminhos, eles têm ali as suas ilusões do ego. A pessoa que tem o caminho da sabedoria, ela pode achar que ela não sabe tudo, ou ser extremamente cética. Ela precisa ter discernimento para não ir para um caminho nem para o outro, para não ir para a sombra, para continuar servindo, amando, respeitando todas as pessoas e todos os caminhos. A pessoa que tem o caminho do serviço, ela pode se tornar uma pessoa falsa, a boazinha, que se faz, se doa demais pro outro, aquela pessoa super amigável, mas que no final das contas é um lobo com pele de cordeiro. Ela precisa ter discernimento para não cair nas tentações. A pessoa que tem o caminho da fé, ela precisa tomar cuidado para não ser fanática. Para não acreditar que o caminho dela é o único, é o verdadeiro. E não querer ali ficar fazendo isso com os outros. São esses líderes espirituais que ficam falando que você vai pro inferno porque você fez isso, aquilo. Porque ele acha que o caminho dele é o único. Ou você que esteja achando que o teu caminho é o único. Que o que você está passando, a tua experiência singular e particular é o despertar. É para você, mas não pro mundo. Você pode se tornar uma fanática. Isso é a sombra do teu caminho. Ou a pessoa que tem o caminho da disciplina, que se torna perfeccionista demais, ou completamente negligente, não liga pra ninguém, só liga pras coisas dela. Cada caminho tem a sua sombra. O nosso lugar, para que você consiga evoluir, subir esse nível de consciência, é entender que você tem a sua caminhada, que as coisas que te acontecem, as coisas que você tem acesso de uma maneira única, especial tudo que você está acessando. Não te tornam mais especial do que o outro. Então, cuidado com o ego espiritual. Cuidado com o papel que você está tomando. O seu papel não é julgar os outros, não é se meter na jornada dos outros. Seu caminho é você reconhecer a tua jornada. É você não rejeitar. Então, se a tua jornada é uma jornada que envolve ter essa sensibilidade, essa conexão mais com essa espiritualidade, não julgue isso. Não se ache louca por isso. Não reprima isso. Acolha. Integre isso. Amadureça isso, porque tem uma razão para isso existir. A primeira delas é fazer você evoluir sua consciência, inclusive desenvolvendo sua humildade de saber que o teu caminho não é o único. Mas conforme você vai lapidando, amadurecendo, você vai conseguir, se puder, servir. Que é o propósito maior de todos nós. Entregar esse caminho ao outro. Não colocar o outro em caixas. Não atrapalhar o caminho do outro. Não falar que o muçulmano, o cristão, o judeu, o católico, o evangélico, o umbandista, o espírita são um bando de adormecidos. Que sim, tem gente adormecida lá. Como tem gente adormecida nessa espiritualidade livre também.
mas que tem muita pessoa desperta. Tem muita pessoa que tá fazendo bem mais diferença do que você. Que tá amando, que tá respeitando, que tá servindo, que tá sendo de verdade. Que tá construindo uma vida sagrada, porque constrói uma vida que realmente ressoa com a verdade dela. Que tá atraindo relações sagradas, porque atrai pessoas que de fato ressoam com a tua jornada. Esse é o meu papel. Meu caminho da sabedoria vem te ajudar a fazer isso. Eu ajudo você a pegar conteúdos complexos, entender aqui no mundo, para viver uma vida alinhada com você. Se isso que você está buscando, se você quer realmente trilhar o teu caminho, evoluindo a tua consciência, se tornando a mulher sagrada que você veio se tornar, atraindo a relação que faz sentido para você, da maneira mais leve e harmoniosa possível, seja com sua chama gêmea, com uma alma gêmea, com qualquer relacionamento que faz sentido para você. Seja no caminho espiritual ali dos pleiadianos, ou do católico, do evangélico, ou dos estudos, o que for. Eu não me importo, não é meu caminho me importar. Não é meu propósito, a minha função me importar com isso. Se você está buscando compreender melhor você e evoluir, então eu te convido para participar da mentoria Você Divina. Nessa mentoria a gente vai trabalhar 3 pilares principais. O primeiro é a soberania emocional. As mulheres, elas vieram desenvolver soberania emocional. O que faz a gente ficar aqui presa nesses níveis de consciência baixa é justamente o descontrole das nossas emoções. É a gente ficar nesse apego, nesse vitimismo, nessa necessidade de controle, nessa dependência, nessa ilusão da donzela ali de acreditar que existe um príncipe encantado pra gente. Então você vai precisar desenvolver soberania emocional olhando para suas sombras, olhando para aquelas partes que te reprimem, que te fazem ficar presa nas ilusões do ego, que te fazem ficar presa nas crenças limitantes. Olhar para essas sombras, transmutar, ou seja, superar essas sombras, passar por cima delas. E dominar o teu emocional para que você se torne soberana das suas emoções e consiga utilizar elas como um guia e não como um caos. O segundo pilar é você se reencontrar com a sua essência e amadurecer. É você entender quem você é. Se o teu caminho espiritual é um caminho dos pleiadianos, se o seu caminho espiritual é um caminho da sabedoria, do serviço, quais são os seus dons, qual que é a sua função como mulher, porque Deus te colocou onde Ele te colocou e como você amadurece isso. E o nosso terceiro pilar é propósito. É você amadurecer a ponto de servir. E compreender como você pode servir da sua maneira única, com a sua jornada única. Se você está buscando isso, então eu te convido para participar da mentoria. A mentoria é um programa de acompanhamento, não são sessões avulsas que você faz, é um programa de acompanhamento, onde você vai ter acesso à minha metodologia. A minha metodologia ela está gravada, com aulas, com exercícios práticos, com meditações, com e-books, para que você consiga ter acesso quantas vezes você quiser, realmente compreender e colocar em prática. Você vai ter o meu acompanhamento tanto individual quanto em grupo, para que você consiga entrar em movimento, para que você consiga se conectar com a sua verdade, para que você consiga amadurecer e se tornar a sua versão mais sagrada. Você vai ter acesso a terapias energéticas para te ajudar a conseguir fazer essas limpezas, abrir o seu campo, além de um mapa da sua essência, para que você consiga de fato compreender quem você é e o que você veio fazer aqui. Se é isso que você está buscando, viver o propósito que essa jornada ela te trouxe, de evolução e iluminação da sua consciência e serviço ao mundo, então a mentoria é para você. Aqui abaixo desse vídeo tem o link para a mentoria, quem quiser acessar pode acessar, se não, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. A minha ideia é conseguir fazer com que você saia dessa fasezinha aqui, saia dessas ilusões e entenda que o teu caminho é ótimo, mas ele não é o único. Que é importante a gente respeitar o caminho e a jornada do outro. Entender que existem caminhos e jornadas diferentes da nossa. E que tá tudo bem. Certo? Se você gostou desse vídeo, então curte aqui, compartilha para aquela amiga que esteja precisando. Comenta o que você achou, quais outros conteúdos você gostaria de escutar por aqui.
e não se esquecem de se inscrever no canal. Um beijo a todas e até o próximo vídeo.